A mensagem que eu tenho para você nessa noite tem esse tema aqui, ó. Para a vida não virar do avesso. Para a vida não virar do avesso. Muitas vezes a vida vai bem e algumas coisas fazem ela virar do avesso. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu extraí da Bíblia. São coisas comuns da vida. Não tem nada muito especial dentro do cunho teológico. Mas eu queria compartilhar com você. Porque, na verdade, a mensagem ela é a experiência pessoal, muito do que o próprio pregador vive, e também da experiência do que ele absorve. Então, quando nós organizamos uma mensagem, nós organizamos muito baseado naquilo que está ao nosso redor, dos cenários que se apresentam para a gente. É como o poeta, que quanto mais triste, melhores são as suas poesias. Um pregador também tem seus altos e baixos emocionais. E esses altos e baixos fazem com que Deus fale com ele. É assim que vem a inspiração para muitos de nós. Só que a diferença de nós para o poeta é que a nossa ferramenta é a fé. E quando nós militamos no reino de Deus, a matéria-prima, né? A matéria-prima é o evangelho. E a fé produz na matéria-prima um resultado extraordinário. Então, tudo que se fala aqui, se fala baseado na palavra de Deus. Por isso eu vou usar textos aqui. Então, repete comigo aí, para a vida não virar do avesso. Vai, 1, 2, 3. Quem aqui já experimentou um dia, um momento, um mês, uma semana, quem sabe um ano? Alguns já experimentaram 5 anos, estão experimentando alguns anos em que a vida virou do avesso. Tem alguém? Ah, que bom que a maioria, pelo menos todo mundo. Porque se você não levantar a mão, eu acho que você virou um extraterrestre. Porque é muito comum na vida, nem que seja por alguns minutos, a vida vire ao avesso. Pode ser que a sua vida não vire avesso sempre, mas de vez em quando ela vira. Ela volta ao normal? Volta. E ela pode não voltar? Pode não voltar. Mas ela pode virar do avesso. Então, o que é que pode causar? Aí eu extraí da Bíblia algumas coisas que podem causar a nossa vida entrar no estado do avesso. E o que é avesso? Avesso é entrar na posição errada, na posição contrária. Então, quando a vida está indo muito bem, de repente ela vira na posição contrária, ninguém fica satisfeito. Acaba o dinheiro, não consegue pagar a conta, virou na posição contrária. O pai e a mãe que perde um filho, virou na posição contrária. Porque o natural é os filhos enterrarem seus pais. Então, a vida tem momentos, circunstâncias, pode ser permanente, pode ser transitório, mas a vida pode virar do avesso de vez em quando. E a gente tem que saber lidar com isso, gente. Por exemplo, quando você saiu lá da sua origem, quando você saiu lá do seu país, você veio para um outro país como imigrante, pode ser que a sua vida tenha virado do avesso. E aí? Acabou a vida? Não. Porque tem a palavra de Deus que nos instrui como é que lida quando a vida entra no estado do avesso. Então, quero compartilhar com você, põe lá em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a vida pode virar do avesso. Por quê, gente? Porque a vida é definida pelas escolhas que você faz. A vida é definida pelas escolhas que você e eu fazemos. Então, se escolhemos errado, eu pedi para deixar ali e trazer para cá, não tem problema nenhum. É porque eu queria mostrar primeiro a tela inicial. Agora dá para ficar aqui no centro, o texto está para cá e aqui você tem o tema. Então aqui, ó, a vida é definida pelas escolhas que você faz. Muitas vezes a nossa vida entra no avesso porque as escolhas que nós fizemos nos provocaram isso. E a tristeza é muito grande porque poderíamos ter... Quem já se arrependeu de escolher uma coisa e falou, por que eu não escolhi diferente? Quem se arrependeu já? Ai, graças a Deus, não estou sozinho. Porque a pior coisa que tem é quando você descobre que você podia ter escolhido melhor. E aí algumas coisas estão desencaixadas pelo poder da escolha. Gente, a vida é um dom dado por Deus, sim ou não? Foi você que resolveu aparecer do nada? Não. Deus deu o dom da vida e colocou dentro da barriga da sua mãe, através da semente do seu pai. Que são fatores inegáveis. Todo ser humano tem pai e mãe, não tem como não existir isso. Para gerar o ser humano, tem que ter pai e tem que ter mãe. Então são fatores inegáveis. Então, mas quem é que dá a origem de tudo? A origem é Deus. Ele é a origem de tudo. Conduzir a vida na rota do avesso, gente,
vai trazer muitas consequências negativas. Essa consequência, até o apóstolo falou esses dias aqui sobre consequência, é o que vem na sequência, depois de alguma coisa. Então, quando alguém conduz a sua vida de forma errada, na rota do avesso, as consequências são sempre desastrosas e elas afetam não só o presente, mas também comprometem o futuro. Então a gente tem que saber lidar com isso, porque é muito legal uma igreja que está pregando sobre o céu, tudo bem. Eu podia chegar aqui com o conteúdo teológico que aprendi, porque eu desci para beber das fontes da teologia, eu podia chegar aqui, eu vou pregar uma mensagem teológica, eu vou falar aqui nessa noite sobre o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus, tem que pregar mesmo sobre o arrebatamento. Mas pode ser que a minha mensagem do arrebatamento deixe a igreja dentro do patamar apenas do espiritual. E ela fica tão romantizada que ela só sabe falar do arrebatamento. Aí ela esquece que aqui na terra tem que viver para a vida não virar do avesso. E aí começa a viver uma vida do avesso, porque tem um monte de coisa que ela poderia evitar, não evita, mas porque não foi ensinada. Por isso que você está numa igreja que, olha, você pode não gostar, mas você vai ter que aprender. Aí eu não gosto toda hora essa mensagem que confronta. Eu falo para o apóstolo isso. Eu amo demais o apóstolo Léo, por causa da capacidade que Deus deu a ele de confrontar. Ele tem uma graça de confrontar. Eu falo assim, rapaz, você tem uma graça de confrontar tão grande que eu não sei confrontar igual você confronta. Ele tem uma graça de confrontar. E não é só na mensagem, é até no dia a dia. Mais até no dia a dia, que ele senta com um casal ou outro, com a gente aqui. E é... Eu falei, rapaz, não é que eu nunca pensei num negócio desse? Pois é a graça do confrontar. E essa igreja ela é muito marcada por isso, ela é marcada com mensagens que conduzem ao confronto, mas não ao confronto para destruir. Porque Deus não quer destruir ninguém, rapaz. O diabo quer roubar, matar, Mas Deus não, Deus ama, Deus quer cuidar, Deus quer salvar, Deus quer trazer para Ele. Deus quer reconectar, religar a criatura com o Criador. E para isso, a sua palavra poderosa que nós chamamos de Aleluia. Gente, então a vida é definida pelas escolhas. As escolhas. O que significa isso? Os dias que virão na minha vida serão determinados pelas escolhas que eu mesmo fiz. Algumas coisas na nossa vida são determinadas pelas escolhas que outros fizeram. Às vezes a nossa vida entrou um pouco no avesso porque alguém escolheu para nós num tempo que a gente não podia escolher. Isso é desastroso, porque muitas vezes nós ficamos marcados por alguém que poderia ter escolhido o melhor e escolheu errado. Eu falo do seu pai, da sua mãe, do meu pai e da minha mãe. Puxa, meu pai podia ter escolhido alguma coisa diferente para nós, na minha casa, na nossa família. Sabe aquelas coisas, hein? E às vezes você percebe, puxa, minha vida podia ter começado um pouco melhor. Ela começou meio do avesso. Mas, bondade de Deus que corrige todas as coisas. Graça maravilhosa que vem e coloca novamente no lugar. Evangelho gracioso que olha para o ser humano, vê as suas mazelas e os seus avessos e coloca no lugar de novo. Como eu amo, meu Deus. Eu separei alguns textos, olha aqui, que texto lindo, que legal. Esse é um dos textos mais interessantes sobre escolha na Bíblia. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deus está falando com o povo de Israel, ele diz assim: hoje eu lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, é um conselho, tá? Deus está dizendo, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. O que Deus está dizendo? A sua escolha vai trazer uma consequência. Se você escolhe vida, a consequência é vida. Se você escolhe morte, a consequência, obviamente, pelo próprio texto você depura isso, a consequência é a morte. Então, gente, a escolha tem um poder fantástico em nós. E Deus é tão gracioso que Ele não tirou de nós o direito de escolher. Porque a gente poderia dizer assim, é Deus que escolhe. É igual disse aqui o pastor Bim, quando ele diz assim, Deus não vai falar no teu coração a mandar anjo não, quanto você tem que contribuir no reino dele não. Porque cada um contribui segundo propôs no seu, porque é uma escolha. Eu escolho servir a Deus. Eu escolho casar com a minha esposa. E escolher também é sinônimo do decidir. São irmãos. Eu decido amar a minha esposa. Pode aparecer a que for, mas eu decido amar a minha esposa. Eu decido ficar casado com a minha esposa. É claro que os abusos e absurdos podem existir na vida e que não permitem até que uma pessoa continue saudavelmente vivendo com uma outra, infelizmente.
É por isso que Jesus disse, é por causa da dureza dos vossos corações que Deus deu carta de divórcio. Porque infelizmente a vida tem suas surpresas. Mas o normal é a gente que escolhe. Eu decido andar com essa pessoa. Eu decido ser sócio de alguém. Eu decido trabalhar no que eu tenho que trabalhar. Eu decido conduzir a minha vida da forma como estou conduzido. A decisão é nossa. E Deus não roubou isso de nós. Que interessante, né? Então eu abro essa mensagem com este texto áureo de Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Agora olha só que interessante o texto de Gálatas. Porque a escolha é uma semente. Fala comigo, escolha é semente. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito da vida eterna. O que a Bíblia está dizendo? Que as nossas escolhas são como sementes que um dia elas brotam. Então eu escolho certo, eu colho certo. Eu escolho errado, eu colho errado. Até a palavra escolho tem colheita. Interessante, porque a vida vai ser sempre assim. Sabe por quê, gente? As decisões tiram a gente da zona do limbo. Uma pessoa decidida não fica no limbo, suspenso. Não. O indeciso, toda pessoa indecisa, ela prolonga o período de incerteza desnecessariamente. Então decide logo. Para que esse negócio de ficar no meio do caminho. É amarelo. Gente, ou vai ou fica. Não tem outra escolha. Uma escolha vai trazer um fardo de resultados inevitáveis. Então, dependendo do que você e eu escolhermos, o peso acompanha. Então, muito cuidado com quem você anda, com quem você casa, com quem você contrata, com quem você se predispõe, com quem você conversa. Muito cuidado com o ambiente que você escolhe, porque tudo isso vai resultar num peso, porque é uma lei. E quando nos submetemos à lei da escolha, à lei da colheita, à lei da semeadura, tem que acontecer, porque é justo, Deus não se deixa zombar. Se você planta, você colhe. Se eu escolho, eu tenho resultado. Simples assim. Deixa eu dizer para você que decidir é o oposto da omissão. Às vezes nós vemos pessoas muito omissas, muito paradas, já era para ter decidido. Ei, acorda para decidir a sua vida, vai. Eu não sei se eu continuo, se eu vou em frente, se eu permaneço, se eu faço. Não, decide logo. Está na hora. Tem gente orando demais quando na verdade já era para ter decidido. Eu não sei se eu me mudo, eu vou orar, eu tenho que falar com Deus. Gente, tem mudanças que Deus não vai interferir. E quando alguma coisa que você coloca no seu coração e não é o propósito de Deus, fica tranquilo que ele aparece rapidinho para te dizer que não é. Fica a dica. Pastor, mas fala da Bíblia. Ok. Gênesis capítulo 26. Isaac está indo embora porque tem uma fome na terra. Ele está na região de Gerar. E ele vai embora para o Egito. Aí Deus, quando ele está com todas essas trouxinhas prontas, eu imagino aqui, eu estou conjecturando, montou todo o caminhãozinho do U-Haul, está pronto para ir embora. Aí vem Deus e diz assim: não saia de Gerar. Ué, por quê? Aí Deus fala assim: nessa terra que está em seca, que está em fome, você vai ficar e eu vou te abençoar. Aí a Bíblia diz que o Senhor abençoou ele, por quê? Porque ele plantou naquela mesma terra e naquele mesmo ano a terra estava seca, não dava mais produção de nada. No mesmo ano que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Aí a Bíblia diz assim: porque o Senhor o abençoava. Então quando é uma decisão que você vai tomar e Deus não tem aquilo no propósito dele, fica tranquilo que ele te freia rapidinho. Agora tomou a decisão, segue em frente, filho, porque Deus não vai decidir por você. Tem gente que escolheu errado, mas quer a colheita do certo. Como é que você quer colher das coisas boas se você só plantou ou escolheu coisas erradas? Quer dizer, você vem construindo sua vida cheio de quebras de princípios. Você vem ferindo a palavra de Deus, desobedecendo a Deus e as coisas de Deus. Aí depois você quer colher a coisa certa. Ah, querido, faça-me um favor. Deus não entra no campo da ignorância. Ele não desce do trono dele, da glória, para respeitar a sua ignorância em não obedecer os princípios que ele mesmo estabeleceu. Não, ele não vai se contrariar. Então, se você quebra princípios da palavra de Deus, a colheita é sua mesmo, porque você mesmo produziu isso. Isso é compatível com a lei da semeadura, como eu falei para vocês. Então, não dá para fugir, porque é uma lei. Escolheu, plantou, agora colhe.
Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Só uma maneira de corrigir a colheita quando ela foi plantada errado. Só uma maneira de corrigir aquilo que se decidiu errado. É na próxima fase você escolher certo. Pastor, eu estou vivendo uma fase que eu já vi que não dá para corrigir, porque é uma colheita daquilo que eu escolhi. Pois é, então agora na próxima etapa, pelo menos escolha certo. Ok? Não fica sofrendo porque não vai adiantar. Porque tem coisas que você não vai conseguir fugir. Aquele estado já está do avesso. E se chegou do avesso, você pode corrigir como? Na próxima fase você plante melhor ou escolha melhor o que é necessário para a sua vida. Amém, minha gente? Eu quero dizer para você que se você não decidir nas áreas vitais, alguém vai decidir por você. A pior coisa que tem é gente controlada, dominada, comandada, porque não tem a capacidade de decidir sobre o que é necessário. E aí, a notícia ruim que eu tenho é que, infelizmente, quando você não toma as decisões certas, alguém decide por você. E pode ser que alguém esteja decidindo muito errado por você, porque você resolveu entrar no campo da omissão. Então decida certo, vai. Decida pautado pela palavra, numa intimidade, num relacionamento com Deus. Decida andar com as pessoas certas, decida andar na igreja certa. Decida falar com as pessoas certas. Decida trafegar na carreira certa. Decida. Decida não quebrar os princípios da palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, para muitas coisas, só decidindo é que não se quebra, que não se rompe. Por exemplo, eu disse a você, casamento é uma decisão, eu decido amar. Então ele não vai quebrar, ele não vai se romper porque tem alguém decidido. A gente não está vivendo juntos porque a beleza ela vai ser permanente ou a juventude será permanente. Quem é casado já há alguns anos sabe o que eu estou falando. O início da vida é diferente do meio e que é diferente do final. Porque nós alteramos, nós mudamos, nós definhamos, nós envelhecemos. Não que envelhecer seja ruim, do contrário, a Bíblia diz que é sabedoria. Só que uma pessoa que casa muito jovem não pode esperar ter a mesma aparência ou a beleza daquele que está lá à frente com os anos que se passaram. Mas mesmo assim eu decido continuar, porque foi aqui que eu comecei. A decisão respeita a origem, gente. Jesus, ele decidiu, eu vou descer da glória e vou me fazer homem. E eu vou andar no meio da humanidade. Ele decidiu. E olha o resultado, nós estamos aqui e toda uma multidão que foi alcançada pelo poder da pregação do Evangelho. Decisão, gente. Eu decido. Uma coisa boa, decidir. Eu decidi ficar. Eu decidi amar. Eu decidi continuar. Número 2. Olha, por que a vida muitas vezes entra no avesso? Preocupe-se em viver e não somente em matar a sede. Isso aqui me surgiu hoje quando eu estava conversando com o pastor Bim e com o pastor Salinho. A gente estava aqui trabalhando durante o dia e eu falei para eles assim: rapaz, tem gente muito preocupada em matar a sede que esquece até de viver. Pastor, não entendi nada, fala aí o que você quer dizer com isso. Vou mostrar para você. Quando Moisés saiu do Egito e ele vai embora para a direção do deserto, ele chega na casa do seu sogro Jetro e aí a Bíblia diz que ele vai ter que aprender muita coisa, sim ou não? Sim, porque como é que ele vai lidar com o deserto quando foi criado no palácio? Gente, o ambiente que você foi criado determina quem você é. Então, aonde você vai chegar, talvez seja necessária uma ambientação. E às vezes tem que desconstruir algumas coisas. Porque muitas vezes você quer continuar tendo os mesmos hábitos de antigamente. Mas só que a vida mudou, os métodos mudaram, as coisas mudaram, os cenários mudaram. Então agora tem que ser diferente. As escolhas são diferentes, as atitudes diferentes, o tempo é diferente. Tudo é meio diferente numa outra fase. Com Moisés não foi diferente. É diferente, mas não foi diferente. É isso aí. Mas com Moisés não foi diferente. Porque assim, com ele, quando ele chega no deserto, ele tem que reaprender, reconstruir. Até então, ele não sabia o que era dormir numa tenda, porque ele estava acostumado a dormir no palácio. Ele não sabia o que era beber água do poço, porque estava acostumado com os servos de Faraó servirem água para ele. E ele não estava acostumado a racionar água, porque no deserto, se você não raciona água, você morre logo ali, porque a água já acabou. Quando eu fui a Israel e passamos numa região desértica,
O guia nos perguntou, vocês trouxeram água? Porque foi orientado todo mundo a levar água. Aí as pessoas disseram, eu trouxe. Aí ele perguntou, quem aí ainda tem água? Aí poucos, eu tenho água aí, poucos. Aí falou assim, deixa eu ensinar uma coisa para vocês no deserto. Diga, guia. É o seguinte, o deserto ele elimina tão rápido a água do organismo, tira, suga, puxa, o calor faz evaporar tão rápido a água do organismo, que a pessoa fica desidratada e não sabe que está. Ela só vai perceber que está desidratada quando começarem os primeiros sintomas. A fraqueza, a náusea e quem sabe até o desmaio. Aí eu aprendi com ele um princípio. Ele falou assim, porque quando nós estamos no deserto, você tem que aprender a racionar água. Se você está num ambiente normal, como é que você bebe água? Bebeu. No deserto você não pode, você tem que beber assim, ó. Porque você tem que guardar, porque você não sabe o tamanho da sua caminhada. Então, se você pensar em matar a sede primeiro, pode ser que você perca a vida logo depois. Então, para não perder a vida depois, você tem que racionar o que está na sua mão. Tem gente perdendo muita coisa porque não aprendeu a racionar. Porque está mais preocupado em matar a sede do que com a própria vida que pode se perder daqui a pouco. Tem gente morrendo porque a água acabou num gole só, quando na verdade tinha que ser poucas doses para poder levar até o tempo em que o deserto acabasse. Você entende essa palavra, sim ou não? Eu estou sozinho aqui essa noite, tem mais alguém comigo? Então deixa eu dizer para você uma coisa, porque eu quero compartilhar com você. E eu quero compartilhar com você o seguinte: quando ele aprende a beber água racionando, ele aprende a beber com sabedoria. Pois é melhor não saciar a sede, mas ficar vivo, do que beber tudo e morrer por falta de água. Tem gente assim na vida, ele está mais preocupado com o momento. É hoje, é agora, porque se não acontecer agora, querido, não é o agora. O agora é só um passo. O que na verdade nós temos que nos preocupar é o que está logo ali adiante de nós. Então como é que você está encarando o seu futuro? Talvez a vida de alguns esteja ao avesso, porque só pensa no agora. É matar a sede, é agora, é comer agora, é resolver agora, é agora, como é que eu faço? E esquece que se não plantar direito agora, não colhe certo depois. Olha o texto que lindo, ó. Provérbios capítulo 22, versos 2 e 3. O prudente antevê perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Está na Bíblia, gente. Bem-vindo à Bíblia. Se você ainda não conhecia, ela está aqui. O prudente antevê o perigo e toma precauções. Se prepara. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Que tristeza, né, gente? Pois é, tem muita gente dispensando o que não pode perder, desperdiçando o que vai fazer falta logo depois. Sabe que tem gente que despreza os outros, só que amanhã vai precisar dele. Tem gente que é tão soberba que fecha a porta. Abre a porta por causa do orgulho e não aceita. Aí depois lá na frente faz falta. Porque, gente, tudo que nós desprezamos hoje, amanhã vai fazer falta. Amanhã vai fazer falta. Uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de cuidado das coisas de Deus, de trabalho das coisas de Deus, de intencionalidade, de propósitos, uma vida de propósitos definidos. Isso não pode ser desprezado, gente. Você não pode sair desprezando aquilo que Deus vem construindo há anos na sua vida. Tem coisa que hoje está se manifestando na sua vida, mas foi Deus que construiu lá atrás, em anos lá atrás. Porque você não desprezou lá atrás o que você poderia até ter desprezado. Porque tem coisa que parece lixo para ser descartado, mas não é lixo. Cuidado. Tem coisa que parece lixo para ser descartado, mas não é. Então cuidado. Pode ser que você sinta falta depois. Eu lembro disso porque assim, lembra os potes de sorvete do Brasil? São de plástico. Aqui também tem, de plástico. Mas a gente também vê muito de papel aqui, né? Mas no Brasil a maioria é plástico mesmo. Acho que eu nem vi, nem conheço papel no Brasil. E assim, lembra quando você jogava fora? Assim, jogava fora, aí um dia você fala assim, rapaz, tem um pote aí. Tem um pote para colocar uma farofa aí? Mas não tinha o pote, você jogou fora. Então tem potes da vida que você está jogando fora. Tem conceitos que Deus te deu.
Tem coisas na vida que Deus mudou, na sua vida, que você agora não está mais valorizando, jogando fora, que você vai sentir falta depois. E aí talvez seja porque a vida esteja do avesso. Deixa eu dizer para você, não despreze o que foi construído. Não despreze quem está contigo, começou contigo. Não despreze isso não. Não despreze quem estendeu a mão para você, quem abriu uma porta para você. Não despreza. Por mais que você tenha tido algum conflito em algum momento, respeite quem um dia moveu alguma coisa em seu favor. Eu já tive gente que fez por mim e entrou em choque comigo depois, mas mesmo assim hoje ainda eu respeito. Sabe por quê? Porque eu não posso desprezar aquilo que foi construído e até passou pela vontade de Deus. Gente, ou a gente vai falar aqui coisas de Deus, ou a gente vai brincar com essa igreja aqui. Essa é a palavra de Deus para você. Porque a vida está entrando do avesso. A vida está entrando do avesso porque você está se preocupando mais com o momento do que o futuro. A vida está entrando do avesso, você está se preocupando mais com agora do que o logo ali. Número 3, bota aí. Tudo está alterando ao seu redor o tempo todo. Cuidado para não ficar para... Gostei desse aqui, esse cara está voando, essa vai batido. Essa foto aqui dele só correndo. Porque, assim, percebeu que as coisas estão alterando. Olha aqui, tudo está alterando ao seu redor o tempo todo. Cuidado só para você não ficar para trás. Porque, gente, a vida está em movimento o tempo todo. A vida não para de se mover. A vida não para porque ela é um fenômeno em movimento o tempo todo. Deixa eu ler esse texto aqui com você, Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos. Olha a Bíblia, gente. Quem vive como insensato é quem não tem a sanidade necessária para viver. A sensatez. E sensatez lembra muito de escolhas, porque o sensato escolhe certo. Mas seja sábio. Use as ferramentas para escolher direito. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Rapaz, a Bíblia está dizendo, não joga uma oportunidade fora, meu Deus. Entendeu, Marcelo? Não podemos jogar. Eu estava conversando com o Marcelo, tivemos uma oportunidade de conversar, Marcelo. E ele falando assim sobre o Japão, a gente conversando sobre o Japão e tudo, porque todo o histórico da estrutura do Japão, passando por ele, pela RI, a gente conversando e tal. Aí, eu estava só com o Marcelo nesse dia, aí eu falei, Marcelo, que honra você poder carregar dentro de você, voltar para a sua origem, que é o seu povo japonês, é o povo japonês, você voltar à sua origem, pregar o evangelho. Aí eu me lembro só isso aqui, aproveite ao máximo todas as oportunidades, porque Deus que faz essas coisas. Que orgulho, que honra ser um porta-voz para voltar à origem e pregar o evangelho, gente. Coisa linda isso, rapaz. A vida é esse fenômeno que está sempre em movimento. Olha, gente, desde que nós nascemos, o cenário está mudando. Será que você não percebeu que a vida está alterando toda hora? Vou dar um exemplo para você aqui, Quando a gente está na barriga da mamãe, o cenário é dentro da barriga. Sim ou não? Na barriga. O cenário é aquele ali. É a única cena que me resta. É olhar dentro da escuridão, saber que eu estou vivo, mas que não posso sair dali. É a única cena. Mas quando eu saio, o meu cenário agora é o berço. E eu estou dentro do berço, eu não sei nem o que é aquilo, mas eu estou lá. Eu vejo os bonequinhos, eu vejo as coisinhas, às vezes as luzes, eu ouço sons. Meu cenário mudou. Mas depois que eu cresço, eu começo a andar. E quando eu ando, eu já não tenho mais aquela posição. Meu cenário já não é mais o deitado, meu cenário agora é o de pé. Então os meus olhos que viam sempre assim, agora meus olhos estão vendo assim. Então meu cenário mudou. Mas depois que eu começo a caminhar e começo a andar, eu começo a me relacionar, eu vou para a escola. E aí meu cenário muda, porque antes era minha mãe, meu pai, minha casa, minha família, meu núcleo. Mas agora eu tenho mais gente. E agora passa mais gente nas minhas cenas. As cenas da vida estão passando. Meu cenário mudou. A gente depois passa a correr. Porque a gente tem pernas agora para correr. E quem corre já não tem mais o cenário de quem está parado. Porque quem está parado bate a brisa, mas quem está correndo sente o frescor da brisa batendo. É diferente. O cenário da vida vai mudando o tempo todo. Porque você vai encontrar uma pessoa para você viver. E o cenário vai mudar. Você vai casar, você vai ter filhos, se assim Deus permitir. E aí você vai viver, trabalhar. E pode ser que o último cenário seja aquele que ninguém quer ver.
mas que enquanto vivermos aqui, é dado a todo homem morrer uma vez. A vida é uma vida de cenário, gente, e vai alterando o tempo todo. Como é que a gente não respeita quando um cenário altera? As coisas vão se movimentando para que você se movimente também. Então movimenta um cenário, o mundo movimentou com a pandemia. E olha quantas coisas alteraram no mundo depois da pandemia. As coisas, as relações mais tecnológicas aumentaram. Diminuíram as relações mais pessoais. Então as coisas alteraram em movimento, os cenários se mudaram. Mudam os cenários, mudam as características, mudam os métodos. Eu me lembro de Rebeca. Rebeca, a Bíblia fala que ela vai ser escolhida. Abraão fala assim, vai na casa da parentela nossa e vai buscar uma moça para meu filho Isaque. Aí o servo de Abraão chega lá e escolhe alguém. E ele encontra quem? Rebeca. Essa menina, a Bíblia fala assim, ela era linda. Linda ao olhar, era linda aquela menina. Okay. Aí o servo de Abraão fala assim, é essa moça que eu vou levar aqui, porque essa aqui é bonita. Meu senhor vai gostar dessa menina bonita para casar com o filho dele. Aí ele pergunta para a família e tal. A família tenta convencer ela. Fala assim, fica mais um pouco. Fica mais um pouco aí. Aguenta mais um pouquinho. Nada de ir embora agora e tal. Aí eles fazem uma pergunta para ela. Rebeca, você quer ir com esse homem para mudar a sua vida e tudo ser diferente? Ela assim, eu vou. Espantou a família. Porque Rebeca percebeu que o cenário mudou. Agora, porque olha o texto bíblico que diz, Rebeca era linda e formosa, jovem, estava na idade de casar. Tem que perceber que está mudando o cenário. Está na hora de casar, já não é mais de ficar na casa do pai. Aí, se é essa hora, então está no momento de se mover. A vida tem movimento, gente. Então, eu irei, ela diz. Decidida, eu irei. Por quê? Só ela podia decidir por ela mesma. Então eu decido, porque o cenário alterou. E eu é que não vou ficar para trás. E mal sabia ela que ia casar com um homem que estava debaixo de uma promessa. E que Deus dizia para todos, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mal ela sabia que seria mãe de Jacó. E de Jacó sairia a descendência do Salvador, Jesus Cristo. Oh, gente, bendita foi Rebeca quando viu que o cenário alterou e disse, eu irei. E você está parado no lugar por causa de quê? E você está prostrado quando deveria ter se movimentado. E você que está indeciso ainda, eu acho que não precisa mais achar. Porque Deus, quando te expõe a alguma coisa, é porque é aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Tá chato. Eu quero terminar. Eu vou terminar com você com o quarto lugar e a gente termina muito rapidamente. Mas eu quero que você entenda que não se deve subir na árvore cujos galhos estão quebrados. Porque se você não entender que o cenário mudou, meu Deus, alguém vai entrar no seu lugar. E em quarto lugar, para a sua vida não entrar no avesso, elimine hoje o que pode minar as tuas energias e comprometer o teu gosto. Tira essa luva aí. Elimine hoje o que pode minar as tuas energias e comprometer o teu futuro. Deixa eu ler esse texto aqui com você. Esses dois versículos. Efésios capítulo 4, 22 a 24. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: aprendam a eliminar da vida de vocês o que é velho e o que atrapalha para uma nova natureza, que é a natureza espiritual. Aí ele diz, deixem que o Espírito renove, o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, renove seus pensamentos e atitudes, atitude e decisão, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Lindo, gente do céu, palavra de Deus. Bem-vindo à Bíblia, ela está aqui. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte: se você não eliminar algumas coisas que te minam e que corrompem ou comprometem o seu futuro, sua vida pode virar do avesso.
Então hoje Deus está falando com você uma coisa. É dia de eliminar e não mais tolerar algumas coisas. Por exemplo, um grande problema que nós causamos, e nós causamos obviamente em primeiro lugar para nós mesmos, vem daquilo que nós toleramos. Então você tolera porcaria, você desfruta de porcaria. Se você tolera pessoas erradas na sua vida, elas vão te influenciar. E elas vão comprometer o seu futuro. Olha só, eu estou falando aqui porque Deus está falando com pessoas aqui. Tem gente aqui que vai precisar eliminar algumas amizades. Porque elas não são boas amizades. Elas estão comprometendo o seu futuro e dominando sua energia. Tem gente que aparece, que ela na verdade ela tem falsa aparência de vítima. E ela só vai roubar a tua energia. Vai te ligar 2 da manhã. Vai te ligar o tempo todo. Vai querer sua assistência como uma criança que precisa do colo da mãe. Só que a verdade é que ela está só sugando a sua energia. Porque muitas vezes nós não temos a capacidade de resolver. Então aponte para quem pode resolver. O nome dele é Jesus Cristo. Eu tenho uma dica para dizer para você. Tem muita gente que você está tolerando na sua vida porque você quer resolver a vida da pessoa. E eu tenho que te apontar que na verdade quem resolve não é você, não sou eu, não é nem o apóstolo Léo, mas o nome dele é Jesus Cristo. A vida está do avesso, pastor, porque você não chamou aquele que pode colocar no lugar o que está torto. Porque Jesus tem poder para consertar o que está fora do lugar. Eu quero dizer para você que se você tolera o relativismo dessa vida que está por aí afora, você só atrai resultados relativos. Então se você tolera ser relativo, isso tudo pode fazer. Eu ensino para meus filhos, vou ensinar para minhas netos, eu vou dizer sempre a mesma coisa: não tolere o relativo. Não tolere as coisas que quebram princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque sua vida vai ser banhada no relativismo. E aí você vai casar de modo relativo, você vai ter relações de pessoas, nada de sexual. Relações com pessoas, relacionamento relativo. E o que é um relacionamento relativo? São pessoas que na verdade só têm interesse no que você tem, mas nunca em quem você é. Abafa o caso aí. Se você tolera o pecado, a Bíblia diz o que acontece: ele te domina. Porque ele falou para Caim: Caim, o pecado está jazendo na porta, lá na tua porta, cuidado para ele não te dominar aí, rapaz. Porque o pecado, quando você tolera, ele domina. Então se você vai aceitando, tocando no que não é seu, mexendo no que não é seu, fazendo o que não deve pela palavra de Deus, o que acontece? Seu futuro está comprometido. As energias já foram embora. Aí você vê alguém assim: por que será? A vida está do avesso. Você tolera construir torto, a casa não se sustenta. Uma hora ela vai rachar e vai cair, porque foi construído de forma torta. Constrói sua família torta, sem respeito, de um casamento desrespeitoso, você vai ver a sua casa ruir. Porque na verdade você está tolerando aquilo que não é tolerável. Gente, tem coisa na vida que não é tolerável. Tem coisa na vida que a gente pode passar por um tempo, até engolir um sapo, mas tem coisa que não dá para tolerar, porque vai quebrar princípios de Deus. Se você tolera e permite que vozes desautorizadas falem ao seu ouvido, e quando vozes desautorizadas falam ao seu ouvido, consertar depois vai ser bem penoso, porque você ouviu conselhos de quem não tinha autorização para te aconselhar. Se você fala com pessoas que não são autorizadas para ouvir, você corre o risco da sua vida ser exposta para todo mundo, porque você escolheu gente errada para falar o que está falando. Então eu quero te alertar através da palavra de Deus. E eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso aqui, porque está aqui no esboço. Ele falou assim: fala para o povo logo isso aí. Para de emprestar sua boca para os ouvidos errados. O Espírito Santo está dizendo para você: eu sou os ouvidos que você precisa. Fecha a porta do teu quarto, tranca e vai orar, porque o Senhor Deus que está em secreto vai ouvir a tua voz. Eu gosto de um louvor que tem um cantor, esqueci o nome dele, que ele fala isso. Ele diz assim, né: conta tudo para Deus. Eu vou contar para Deus
Todos os sonhos meus. Né? Assim, quem conhece essa música? Quem conhece? Quem conhece essa música? Conhece? Né? Ele conhece assim, conta seus problemas para Deus, hein? Para de contar para os outros. É isso aí. Mas fala e o crente continua falando para quem não deve. Depois a vida dele está toda exposta, ele não sabe por quê. Deixa eu falar uma coisa para você. Acã, e eu termino aqui. Acã era um componente da nação de Israel. Tinha uma casa. Josué entrou na cidade de Ai. Ai é o nome da cidade. Vamos entrar na cidade. Josué é um guerreiro. Moisés já tinha ido embora. Agora é Josué. Rapaz, vamos embora entrar na cidade. Vamos quebrar tudo. Josué capítulo 7. Guerreiro. Cheio de gás. Porque tinha vencido algumas cidades. Já venci lá atrás. Agora quando eu vier eu venho com força. Vamos lá. Vamos seguir agora para a cidade de Ai. Vamos embora. Chega lá. Perdeu a batalha. O que houve? Mas Deus não é o Deus de Israel que falou que é conosco. Uma coisa aí aconteceu. O que foi? Alguém tolerou esconder alguma coisa que não podia esconder. Tem batalhas que estão sendo perdidas na sua e na nossa vida, na minha, na tua, de todos nós aqui. Porque está escondendo coisa que não pode esconder. A isso nós chamamos o nome de capa de Acã. Quem já ouviu falar da capa de Acã? Josué capítulo 7. Acã esconde uma capa do despojo da última guerra que eles enfrentaram. E Deus falou assim: eu mandei eliminar tudo, eu não quero que guarde nada. Mas Acã viu a capa tão bonitinha, né, gente? Não posso deixar uma capa tão bonitinha dessa. Não. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Aí eu não posso deixar isso aqui. Escondeu, guardou. Bonitinho. Bonitinho, tá bonitinho. Quem ia ver, não? Quem ia ver? Deus vê. Não esconda as capas de Acã. Não esconda e não tolere coisas no oculto, no secreto, que você sabe que vão prejudicar você e a sua família. Não desobedeça a palavra de Deus. Pode custar, pode doer. Mas continue seguindo em frente, obedecendo os princípios que vêm de Deus. Eu quero dizer para você que o que você tem permitido entrar na sua órbita vai mudar a velocidade do seu curso. E tem muita gente que já era para estar acelerada lá na frente. Não está? Porque deixou entrar na sua órbita as capas de Acã que foram toleradas. E aí Deus disse para Israel: vocês perderam a batalha porque alguém escondeu alguma coisa. E eu disse que não era para pegar nada. Aí eles ficam doidos, vão atrás. Onde é que está isso? Aí encontra, está na casa de Acã. Acã, por que você fez isso, Acã? Você trouxe um prejuízo para nós, rapaz. Nós fomos envergonhados. Nós somos o povo de Israel, era para ter vencido essa batalha e perdemos. Por quê? Porque tolerou aquilo que não pode ser tolerado. Gente, eu espero muito que essa palavra fale ao teu coração. Eu espero muito que essa palavra vá contigo. Porque o meu desejo mesmo é que ninguém aqui, nenhum de nós, viva uma vida do avesso.